Boa tarde, meus amigos e amigas do Dadila Mello, professor Soares, trazendo aqui mais uma aula, nossa turma do sétimo ano B, sobre adição algébrica de números racionais. Esse comentário eu ainda não tinha tido a oportunidade de postar para vocês, e a adição algébrica de números racionais, ela requer algumas explicações para vocês, pelo fato de os números racionais, nós temos números que são escritos na forma decimal, como também na forma fracionária. Essa adição algébrica é o que a gente vai manter também com os números racionais, é a questão dos sinais, ou seja, quando nós juntarmos números que têm sinais iguais, a gente junta em módulo e conserva o mesmo sinal. Quando for sinais diferentes, nós vamos subtrair em módulo também e conservar o sinal do maior número. A mesma coisa acontecerá aqui também com os números racionais, como também o sinal de menos antes dos sinais de associação, que são parênteses, colchete e chaves, irá mudar o sinal de todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, aqui no primeiro, eu quero fazer o comentário desse primeiro exemplo, né? Pede para calcular esse número fracionário 5/8 mais 3/10. Então, esta adição, como é que a gente vai fazer? Eu olho aqui para os denominadores e vejo que eles são diferentes. Então, eu tenho que tirar o menor múltiplo comum desses dois números. A gente vai decompor eles em fatores primos, ou seja, o 8 e o 10. Você vai dividir pelo primeiro número primo, né? Então, 8 dividido por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Ainda dá para dividir por 2, ó. 4 por 2 dá 2, repete o 5. O 2 ainda dá por 2, que dá 1, repete o 5. E 5 dividido por 5, que dá 1. Então, você vai fazer a multiplicação desses valores, ó. Então, você tem 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, e 5 vezes 8, 40. Ou seja, o menor múltiplo comum desses dois termos 8 e 10 é 40. Então, você vai colocar um 40 aqui para o lugar do 8 e um 40 para o lugar do 10. E agora, o que você faz? Você divide, né, esse 40, você vai dividir pelo 8. 40 dividido por 8 dá 5. E o resultado, 5, você vai multiplicar por esse número menos 5. Então, fica 5 vezes menos 5, que vai ser igual a menos 25. Ou seja, o valor aqui eu tenho menos 25. E agora o 40 eu vou dividir por 10, que dá 4. 4 vezes 3, 12. Então fica menos 25 40avos e mais 12 40avos. Como tem o mesmo denominador, agora, né, a gente conserva o mesmo denominador comum e vamos adicionar os numeradores. Então lembra, o que significa adicionar os numeradores? Você tem aqui o menos 25 somado com mais 12, são sinais diferentes. Você subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, 25 menos 12 dá 13, o sinal do maior é o menos, então fica menos 13 40avos, que você também pode escrever como sendo menos 13 40avos. Você pode colocar o sinal aqui, ou também aqui ao lado do número 13. Aqui lembrando que se eu dividir esse valor por esse, você teria o valor negativo, já que o 40 é positivo. Então, aqui para nós, fazer uma adição de número fracionário, é você sempre ter o cuidado. Se tiver denominador diferente, você tem que, primeiramente, encontrar frações com denominadores iguais. Então, aqui foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo já traz apenas número racional na sua forma decimal. Ou seja, o que pede aqui? Que você encontre a variação de temperatura nessa cidade, onde a temperatura estava fria, né? Da manhã estava menos 9,7. Depois ela esquentou um pouco mais e ficou ainda negativa, mas bem mais quente do que essa. Ficou em 2,5. Pergunta qual é a variação de temperatura. E a variação de temperatura, você pega a temperatura máxima, temperatura maior, menos a temperatura mínima, a temperatura menor. Então, a gente vai fazer aqui esse exemplo, como será?
é o menos 2,5, que é a temperatura máxima, menos a mínima, que foi menos 9,7. Então aqui você vai fazer o quê? Eliminando esses parênteses, nós vamos encontrar menos 2,5. O sinal de menos aqui vai mudar o sinal desse número, vai ficar mais 9,7. E aqui por último eu tenho uma adição algébrica de sinais contrários, a gente subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, para subtrair é vírgula embaixo de vírgula, 9,7 menos 2,5, 7 menos 5, 2, e 9 menos 2, 7, você tem aqui como resposta 7,2. Positivo, né, porque o sinal aqui dele, desse número maior, é o número positivo. Vou limpar aqui e vamos fazer aqui esse exemplo 3. No exemplo 3, o que tem aqui? Nós temos uma expressão grande, né, que ela tem um número fracionário, primeiro, né, um terço, e depois tem menos e tem um parêntese, e dentro desse parêntese tem um número negativo, menos meio, tem um número positivo 3/4, mais, aí abre o parênteses de novo, lá tem um número negativo menos 1, mais um número 5/6. Então, qual é o valor disso aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar esses parênteses, tirar os parênteses daqui. Então, para isso, só lembrar, esse sinal de menos aqui vai mudar o sinal desses dois números. O sinal positivo aqui vai manter o mesmo sinal dos números que estão dentro do parêntese. Então, aqui eu vou ficar um terço, ó, mudou, mais meio, ó, mudou, menos 3/4. Isso aconteceu porque aqui é menos. E o outro vai permanecer, menos 1 mais 5/6. Por que não mudou? Porque o sinal aqui é positivo, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar todos esses números fracionários. O 1 aqui não tem denominador, mas é 1. Então a gente vai ter que encontrar o menor múltiplo comum desses números. Então você vai fazer aquela decomposição em fatores primos, né? Você vai fazer aí o 2, o 3, o 4 e o 6 e vai decompor em fator primo, dividindo aqui pelo menor primo, que é o 2, aqui fica 1, repete o 3, aqui dá 2, aqui dá 3. Divide por 2 de novo, aqui eu vou repetir o 3, aqui dá 1, repito o 3, e agora, por último, dá 3, né? E 3 dividido por 3 dá 1. Então eu vou multiplicar esses valores, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Então, o menor múltiplo comum desses denominadores é o número 12. Então, você vai escrever esse denominador 12 para cada um desses números, ou seja, um 12 aqui no lugar desse número 3, depois um 12 no lugar aqui do 2, o 12 no lugar do 4, um 12 aqui no lugar do 1 e um 12 aqui no lugar do 6. Então agora o procedimento é como nós fizemos lá no início. Eu vou dividir 12 por 3 dá 4, e 4 multiplicado por 1 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. Ó. Esse valor aqui ele é negativo, ó. Ele é menos, eu botei aqui diferente, é menos 9, menos 9, aí agora menos 12 dividido por 1 dá 12, fica menos 12, e 12 dividido por 2 dá 6, por 6 dá 2, 2 vezes 5, 10. Né? Então, nós vamos ter aqui 4 dozeavos, 6 dozeavos, menos 9 dozeavos, menos 12 dozeavos e mais 10 dozeavos. Mesmo denominador, só lembrando que eu fiz aqui e dizer para vocês que quando vocês estiverem dessa maneira, basta fazer um denominador só para todos eles, já que eles são comuns. Ó. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou somar algebricamente esses números. Eu tenho aqui o 4, mais o 6, menos o 9, menos o 12, mais o 10. Então, vamos juntar logo aqui os números que são números positivos. Ó. Eu tenho aqui 4 mais 6, 10, mais 10 aqui dá igual a 20. Então, os positivos fica mais 20. E o negativo, menos 9 menos 12, né? Juntando fica menos 21, fica menos 21 dozeavos.
E eu tenho aqui uma adição algébrica, sinal contrário, a gente vai subtrair 21 menos 20 dá 1, menos, né? Fica menos 1, 12 avos, que é o que nós temos aqui como resposta. Eu estou repetindo essas questões para que vocês vejam como é que a gente consegue fazê-las. E por último, né, nós temos aqui um outro exemplo, um número decimal corresponde ao valor dessa expressão. Aí nessa expressão nós temos o 1,6 menos, aí tem menos 2,8, aí tem mais, aí abre um colchete, tem 1,9 dentro do colchete, menos, aí abre um parênteses, menos 5,6, mais 8,1, fecha o parênteses e fecha o colchete. Então, uma expressão como essa aqui, vocês têm que ter muita paciência e muito cuidado para resolvê-la, né? E aqui seguir aqueles passos, né? Primeiro, vamos aqui eliminar os parênteses. Para eliminar o parênteses, é só lembrar que toda vez que tiver um sinal negativo antes de um parênteses, ou de um colchete, ou de uma chaves, o sinal daqueles números que estão dentro deles mudam, né? Então, a gente vai repetir aqui, 1,6 mais, ó, mudou o sinal, porque aqui é negativo, 2,8 mais. Aí vamos repetir aqui o colchete para a gente chegar aqui nesse lugar. Então aqui vai ficar mais 5,6 e esse é negativo, positivo fica negativo. É menos 8,1. Fecha o colchete igual, né? E vamos eliminar agora esse colchete, né? Então, como é que vai ficar aqui? Para eliminar o colchete, vai permanecer o mesmo sinal desses números, porque o sinal é positivo. Vai ficar 1,6 mais 2,8 mais 1,9 mais 5,6 menos 8,1. Então, dessa maneira aqui, o que a gente faz agora? Vamos juntar os positivos. Primeiro, então eu tenho aqui esse valor, 1,6 mais 2,8, mais 1,9, mais 5,6. A gente junta todos esses números, a gente vai juntar eles obedecendo vírgula embaixo de vírgula. 1,6, 2,8, 1,9, 5,6. Juntando só os positivos. Ó. Eu tenho 6 mais 8, 14. 14 com 9 são 23, mais 6 são 29. Aí vai 2, bota a vírgula aqui. Aí 2 mais 1 mais dá 5. 5 mais 6 dá 11. Então, os positivos aqui vai ficar 11,9. E o negativo, menos 8,1. Então, aqui a gente também... Ó, veja que aqui eu juntei todos eles, porque eram todos sinais positivos. A gente juntou todos eles e conservamos o mesmo sinal. Quando chega aqui agora, você tem uma adição algébrica de sinal contrários. Aí o que a gente tem que fazer? Subtrair e conservar o sinal do maior número. Então, o sinal já sei que vai ser positivo. Qual é o valor? Então, eu vou pegar aqui 11,9 menos 8,1. Vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 1, 8. E 11 menos 8, 3. Então, aqui você tem 3,8, certo? Então, vejo aí que não é tão difícil, mas requer muitos cuidados, né, e conhecimento do que já foi estudado para que a gente possa encontrar essas soluções, tá bom? Então, eu vou trazer agora um outro vídeo comentando as questões que foram propostas sobre esse assunto, tá certo?